qual é a diferença entre irritação e raiva? As pessoas geralmente dizem o quê? Então imagina, uma mãe chega a casa, está muito cansada, apetece descansar e tem um filho que toca a bateria e o filho está a tocar a bateria. Será que a mãe está irritada com a situação? E a resposta, portanto, a parte das pessoas deve achar que sim. Sim. Porquê? A irritação define-se quando nós temos um desejo ou objetivo, queremos satisfazer, neste caso o desejo da mãe é descansar, queremos descansar, e existe uma interferência externa. Ok. Irrita-nos porquê? Queremos descansar e interferência externa, tem que ser uma interferência externa. Agora, no mesmo cenário, a mãe chega a casa, está mesmo muito cansada, quer mesmo descansar, e diz assim: filho, por favor, a mãe dói-lhe muito a cabeça, podes apenas hoje não tocar a bateria? Ele assim: ai, dói-te a cabeça? E olha no olho da mãe e ainda toca com mais força, e pior. E a minha pergunta é: será que é só irritação? Agora e se é nós raiva. formos honestos, se calhar é raiva. Qual é a diferença? É quando nós consideramos que o comportamento negativo é intencional. Tal e qual. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. Hoje eu tenho aqui comigo o Paulo Moreira, pela segunda vez. É uma pessoa com quem eu gosto muito de conversar. Eu acho que se há alguém com quem posso falar sobre emoções, é com ele. Ele é especialista em inteligência artificial. Inteligência emocional. Ele é psicólogo e ele é psicólogo e muito mais, mas pronto, se quiserem depois mais informações vão ver o website dele, porque assim, o Paulo tem assim imensa formação em cima e é uma pessoa que está sempre mergulhado em estudos e também tem a Key Trainings. Muito bem, É assim que se diz. muito bem. É Key Trainings. Portanto, acho que o trabalho dele é super interessante também de investigar. Eu vou deixar aqui também o website em baixo. Mas hoje vamos falar sobre inteligência emocional, mas vamos mergulhar também na procrastinação. Ele lançou agora um livro há pouco tempo e confesso, Paulo, que algumas estratégias que tu trouxeste neste livro me ajudaram também a concluir o meu livro, que concluí há pouco tempo. Há uma estratégia especial que depois vamos falar aqui, que me serviu muito. Mas pronto, olha, bem-vindo. Obrigado pelo convite novamente. Gostei muito aqui da última vez. Já foste ao meu podcast também? Sim. Isso... Também gostei muito. Olha, foi das entrevistas que eu gostei mais, porque acho que mergulhaste mesmo em mim. Foste mesmo. E depois também tive feedback de malta que teve no teu evento e que mandou um vídeo. Mandaram-me um vídeo. Dos certos. Sim, foi muito engraçado. Vi que a audiência também se partiu toda a rir. É naquela parte que eu pus o shirt, um dos que selecionei foi quando pedi a andota. Sim. Imagina, eu vou dizer... E tu até acabas de dizer assim: espero que isto não vá para a Alamagna. E apareceu lá. E foi. E eu, então vou por esta. Porque eu sou um flop em piadas secas ou anedotas. Imagina, eu sempre fui muito uma pessoa zero dentro de comédia, humor, e na verdade ao longo da minha vida a alegria tem-se tornado algo presente ultimamente. Não tem sido... Ou seja, eu olho para a minha vida e a alegria sempre foi algo difícil de sentir. Ultimamente tem estado mais presente, mas isto para dizer que a comédia, as anedotas e as piadas são mesmo tipo uma coisa difícil para mim. Mas pronto, pus toda a gente a rir, o que foi importante. Foi muito bom, o Urso Polar, foi muito bom. Olha, Paulo, às vezes as pessoas confundem um bocado a inteligência emocional com controlar emoções ou pensar de forma positiva. Vamos desmistificar aqui um bocado o tema para começar, também para perceber que ser inteligente emocionalmente não é propriamente controlar emoções, não é? Sim, aliás, e disseste uma coisa muito interessante, até há pouco tempo, e isto é uma coisa recorrente, fiz um post sobre inteligência emocional, acho que foi uma publicidade, estava a correr de um programa meu, e um comentário assim: isto agora, estar aqui a controlar as nossas emoções, somos todos máquinas e robôs e perdemos a nossa essência. E parece que, a partir do momento que nós falamos em controlar emoções, ou gerir emoções, ou olhar para as emoções, parece que de alguma forma estamos a perder a nossa essência. E eu acho interessante e foi a pergunta que eu fiz de volta a refletir: ok, então se deixássemos todos os nossos impulsos vir ao de cima, de forma descontrolada, o que é que acontecia enquanto sociedade? E nós estamos sempre a gerir as nossas emoções. A partir do momento que tu ouves uma coisa que não gostas e não dizes nada, estás a gerir a tua emoção. Okay? Então, para já, gerir emoções não significa perder a essência, seja lá o que isso for. Isso é um debate filosófico sobre a essência. Mas é um ponto interessante isso. Sim, porque parece que perdemos, mas nós estamos sempre a gerir as nossas emoções. Agora, claro que não podemos chegar ao limite, há sempre a trancar as nossas emoções, e isso não é inteligência emocional, pelo contrário, isso é suprimir emoções. Exatamente. O que é a inteligência emocional? É nós aprendemos a olhar para as nossas emoções, todos nós temos emoções, a entender as nossas emoções, ou seja, porque é que eu estou a ter esta emoção e não outra, por exemplo, e gerir as nossas emoções se assim o quisermos.
E o gerir, há muitas formas de gerir. Pode ser moderar, pode ser Uhum. modificar ligeiramente, pode ser deixar fluir, percebes? Uhum. É isso, ou seja, é perceber que temos emoções, olhar para as emoções, entender as emoções, gerir as nossas emoções e saber que é fácil falar, é difícil fazer. Nem sempre vamos conseguir fazer, porque quando Sim. tocamos nesses temas, por vezes parece que há os super-heróis que fazem tudo bem e o resto da malta. Isso não é Uhum. assim. Uhum. Todos Uhum. nós temos os nossos desafios, mas é tentar perceber isto melhor. E olhar para as emoções tal como elas são, porque, como tu sabes muito bem, quando se toca em emoções, temos muitas ideias enviesadas sobre o que são as emoções. Eu não sei quem sou sem os livros. Eu acho que os livros sempre foram um elemento fundamental na minha vida. Eu lembro perfeitamente de me sentir muito sozinha e de olhar à minha volta, de não existir ninguém com quem eu pudesse falar a mesma linguagem ou pessoas que simplesmente eu pudesse conversar sobre os temas que mais me apaixonam. Os livros são efetivamente um grande veículo de transformação pessoal. Este book club nasce de uma grande vontade que eu sinto quando estou a ler livros e apetece-me pegar no telemóvel e partilhar com alguém. Olha, já liste este livro? Olha este excerto. Faz muita falta estes momentos reais em que estamos e em que nos olhamos olhos nos olhos. Nós vamos juntar e estar todos juntos com autores, especialistas e mentores que nos trazem uma visão mais concreta, mais prática sobre a mensagem do livro do mês. Um beijinho e vemo-nos lá. Sim, tu um dia deste um exemplo até que perguntaste assim a uma audiência grande para descreverem tipo emoções que sentiam e as pessoas tinham alguma dificuldade em definir emoções, não é? Não só definir, como escrever emoções. Há um exercício que eu faço que é: dou 30 segundos para as pessoas escreverem o máximo de emoções possíveis. E a média são 3 a 4 emoções que as pessoas Pois, escrevem. E consegue escrever interessante. 12 ou 15, depende do ritmo de escrita. E quando peço para definir, então ninguém sabe praticamente definir. Até há uma frase de um autor, mas também é difícil. Há um autor que diz: todos nós sabemos o que é uma emoção até nos perguntarem o que é uma emoção. Ah, é mesmo verdade, Não é? sim. Sim, sim, sim. E há pessoas que olham para as emoções quase de forma esotérica. Às vezes eu dou formações em empresas, mas eu vou dar uma formação de uma empresa e principalmente o público masculino, eu entro lá e a malta, quando vai ser mais arrastada, já vamos começar aqui a chorar. Ou lá vem um psicólogo tratar dos nossos problemas. Ou então, ai, vê lá, não te emociones muito. Parece que, Sim. e embora não haja problema nenhum com isso que foi acabado de dizer, emocionar-nos, dar abraços, chorar, seja o que for, não é isso que se trata. Ou seja, as emoções são informação que nós estamos de alguma forma a receber sobre nós e sobre a situação. E basta pensar: porque é que eu num cenário sinto stress e não tristeza? Ou porque é que sinto alegria e não entusiasmo? Ou porquê? É informação diferente. Porque é que eu e tu olhamos para a mesma coisa E sentimos coisas e diferentes. sentimos coisas diferentes? Olhamos para uma certa coisa e até sentimos coisas iguais. Porquê? O que é que se está a passar? Uhum. E isto é importante perceber. E qual é a consequência de nós ignorarmos, porque como estavas a dizer, há algumas empresas, principalmente assim muito corporativas e cada vez, não sei, acho que quanto mais racional e lógico uma pessoa for, não quero aqui também julgar ninguém a falar do mundo corporativo, mas pronto, é efetivamente ambientes onde encontramos muito, que as pessoas dão muito mais prioridade à lógica e ao raciocínio, mas qual é que é a consequência de nós não olharmos para as nossas emoções e não sabermos geri-las, não é? Olha, não conseguimos deixar de sentir emoções. E as pessoas que têm uma incapacidade nesse sentido é algum tipo de distúrbio. Ou seja, e essas pessoas têm esse distúrbio, há vários distúrbios que isso pode causar, ou então experiências traumáticas que as pessoas aprendem a inibir as suas emoções, ou seja, é o chamado numbing emocional, dormência emocional. Sim. Essas pessoas têm uma grande incapacidade de adaptar-se ao meio. Há pessoas que nem conseguem dar abraços. Sim, e essas pessoas não conseguem socializar tão bem, a tomada de decisão fica impactada. O neurocientista António Damasio tem investigação nesse sentido. Pessoas que não conseguem incorporar as emoções na tomada de decisão tomam piores decisões e não aprendem com as decisões passadas. Porque quando tomas uma má decisão, por exemplo, tu recordas-te, há um registro emocional sobre aquilo, Uhum. há um gut feeling, o que eles chamam os marcadores somáticos. E se eu não tenho esses registros, na próxima vez parece que eu não aprendi e repito a Exatamente. mesma má Uhum. decisão. Então as emoções todos nós sentimos. Vamos sentir desde que nascemos até morrermos. Estamos com pessoas, estamos sozinhos, temos emoções. As emoções alteram a nossa percepção, a forma como vemos as coisas. E basta dar este exemplo. E acho que dei esse exemplo na última vez que estive cá. Nós estamos irritados. Chegamos a casa, se Uhum. vivemos com alguém, o que é que acontece? Não é? Sim, Não vamos exatamente. dar beijinhos, abraços e não Sim. sei o quê. Então, altera a nossa percepção. Outro exemplo, eu estou no trabalho. Temos uma pessoa entusiasmada no local de trabalho e outra pessoa entediada. Qual é a experiência
da pessoa no trabalho entediada versus a entusiasmada, a produtividade da pessoa, a forma como comunica com as outras pessoas. Então as emoções alteram-nos tudo. Mas ser emocionalmente inteligente ou aplicar a inteligência emocional nos nossos dias é ter a capacidade de reconfigurar isso, porque repara, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa, hoje em dia já não tanto, mas ainda se mantém aqui algumas sequelas, mas uma pessoa muito reativa e impulsiva, apesar de não parecer, mas sim, sou bastante. E eu sinto que o facto de mergulhar mais neste caminho do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal faz com que a margem entre a minha ação e reação, a emoção e reação seja maior. Ser emocionalmente inteligente é fazer com que essa margem, é aumentar essa margem de reação. Percebes a minha pergunta? Sim, sim, não. Ou seja, tu estás a falar de resistência ao impulso, que é uma das competências que nós podemos desenvolver e trabalhar. Isso sim. Agora, há pessoas que é o inverso. Há pessoas que são demasiado contidas. E essas pessoas deveriam expressar-se mais, deveriam deixar-se fluir mais. Depende, ou seja, depende de onde é que tu estás. Exatamente. Então, basicamente é nós conseguirmos olhar para as nossas emoções e ter comportamentos mais adaptativos, experiências mais saudáveis para nós e para as outras pessoas. No teu caso, seria resfriar a resposta e outras pessoas seriam aquecer a sua resposta. Então, vai dependendo de algumas coisas. Então, ou seja, qual é o objetivo? É eu ter experiências mais agradáveis, saber lidar com as desagradáveis, que fazem parte da experiência de vida, e relacionar melhor com as outras pessoas, tomar melhores decisões, e aí depende do ponto de situação onde eu estou, posso desenvolver competências diferentes. Sim. E depois há outro tema sobre aqui as emoções, que é até que ponto é que essas emoções que nós aprendemos são genuinamente nossas ou são aprendidas pelos nossos pares, pais, familiares, amigos, não é? E, portanto, ter essa percepção, porque eu às vezes penso muito nisto, não é? Ter a percepção de que muitas vezes a forma como eu reajo foram mecanismos que eu aprendi como exemplos de outra pessoa. Então, pronto, isso não me define. E ter essa percepção de que esta pessoa não sou eu, mas foi apenas uma estratégia que eu encontrei, até que ponto é que isso também não ajuda a reconfigurar a forma como reagimos? Sim, olha, tocaste um ponto muito interessante. Há estudos culturais que mostram o seguinte, ou seja, nós temos padrões de resposta às situações, padrões emocionais, mas também que muda de cultura. E quando se diz cultura, pode ser cultura macro, sociedade, ou cultura micro, ambiente familiar. Ok. E tipicamente, culturas mais nipónicas, há estudos muito giros em que, por exemplo, pegamos em bebés, com poucos meses, etc., ativamos estímulos sonoros, que dá uma reação fisiológica ao estímulo, por exemplo, um barulho elevado. E o que é que se nota nas culturas nipónicas tipicamente? O tempo de reação, ou seja, entre o estímulo e a reação fisiológica, tende a ser um pouco maior que as culturas Que mais engraçado. ocidentais, e a intensidade também. Então parece que a reatividade emocional é mais moderada do que a cultura mais ocidental. Uau. Agora, quando se estuda culturas, imagina, pais que depois imigram para os Estados Unidos, por exemplo, Estados Unidos e Japão, imigram para os Estados Unidos e depois têm filhos naquele ambiente, a resposta fisiológica aos estímulos fica mais equiparada à cultura ocidental. Ah, é? Então parece que há aqui uma componente não só genética no que toca às nossas respostas, mas também uma componente ambiental desde as experiências precoces. Ou seja, a forma como respondes aos estímulos, há aqui uma bagagem genética e há uma experiência de vida precoce, e esse precoce é desde o útero já, até os primeiros meses de vida e anos de vida. Então, e depois também tudo aquilo que aprendes e reconfiguras. Tu agora estás a reconfigurar um pouco o teu tempo de resposta. Sim. Okay. Claro que não vais conseguir de repente ser uma pessoa budista zen, que não sei o quê. Não, há ali um limite, mas que tens uma margem de trabalho. Mas há aqui alguns fenómenos que condicionam a forma como nós sentimos. E se as emoções são nossas ou são das outras pessoas, é de todo lado. É aqui... Sim. Epá, é interessante, eu acho que é um mundo fascinante porque nós realmente... É o que estavas a dizer, nós podemos olhar para a mesma coisa ou estar no mesmo ambiente e sentir coisas completamente diferentes. E eu vejo isso. Isso para mim fascina-me, é fascinante. E qual é o papel das emoções, Paulo? Porque tem um papel muito importante, não é? Nós às vezes, como estavas a dizer, emoções são informação. Sim. E se nós tivermos um olhar inteligente sobre as nossas emoções, conseguimos perceber muito mais sobre nós. Qual é que é o papel das emoções? Olha, as emoções, há duas coisas que temos que reter, para não, que isto pode ser muito complexo. Duas coisas. É informação, diz-nos alguma coisa, e tem uma função. Ok. Eu faço sempre uma analogia com o painel do carro. Não sei se já viste essa minha analogia que eu fiz. Não. Ou seja, um painel do carro tem aquelas luzes. Hoje em dia, sei lá,
Depende, há carros já com aqueles Sim, já. ecrãs diferentes. Mas o que é que acontece? E pergunta para ti, tu estás a conduzir, acende uma luz, o que é que tu fazes? É assim, eu vou dizer, eu ignoro. E depois vou à oficina e pago uma conta de 1000 e tal euros. Mas vá, vamos imaginar que sim, eu tomo É uma boa atenção. analogia, se nós ignorarmos as nossas luzes, vamos ter que se calhar ter um acompanhante mais especializado e mais demorado e vai ser mais custoso, não é? Ou seja, vai custar mais. É verdade, mas olha, isto é um tema interessante porque a forma como eu olho para o carro, se calhar há momentos em que eu quero estar funcional na minha vida e ignoro algumas emoções para não ter que ter. Imagina que é um dia que tenho imenso trabalho. Eu acho que todos nós fazemos isto, não é? Isso, quando não tenho tempo para. Ok, falta aqui o óleo, não sei o que, amanhã trato disso. Agora, Exatamente. imagina, é a mesma analogia de acende uma luz. O que é que nós deveríamos fazer? Com base na luz, ou seja, exemplo, acende a luz aquela vermelha do símbolo da gasolina, não é? Sim. O que é que diz aquele símbolo quando acende a luz? O que é que diz? O que é que me diz que eu tenho que ir para uma bomba por Isso é gasolina? a função. O que é que diz? Qual é a mensagem? O que é que está a Que o dizer? carro está a perder energia. Não, do combustível, neste caso. Sim, está a reduzir o Tá, sim, combustível. teve o Vai combustível. acabar. Vai acabar e depois depende da viagem que vais fazer, etc. Pode não dar. Qual é a função? A É função é ir pôr isso. gasolina. É a mesma coisa. Então imagina, acende a luz da preocupação. O que é que a preocupação diz? É, existe uma situação que eu considero que pode ter uma consequência negativa. Ok? Ok. Qual é a função da preocupação? Pensar em cenários de forma a conseguir que essa consequência negativa seja mitigada. Um exemplo prático. Aparece-me um sinal de estranho no corpo. Ok? Preocupação. Interessante. Preocupação, informação. O que é este sinal? Pode ser uma coisa perigosa. Qual é a minha função? Ir ao médico e tentar descobrir. Preocupação. O meu filho, eu sou pai como tu sabes, Uhum. preocupação, o meu filho não levou uma coisa para a escola, já acontece, esqueci-me, preocupação, será que vai acontecer alguma coisa? Função, eu se calhar ligo para lá, falo com a educadora, ou vou lá ter e entrego aquilo que está em falta. Ok. Então, e se nós ignorarmos as emoções, nós não adaptamos tão bem ao meio. As emoções são adaptativas, percebes? É interessante o ponto de vista é assim, eu sou uma pessoa, eu era mais, era muito mais, mas é porque, imagina, eu estou sempre a dizer, eu sou uma pessoa, era muito mais, porque às vezes ainda me defino com aquilo que era no passado e por isso é que estou a corrigir. Mas que, por às vezes ignorar o sinal do carro, entre aspas, Uhum, uhum. depois chega a situações em que explodo. Ou seja, não consigo fazer bem essa gestão Isso. emocional. E portanto é isso que acontece que estás a dizer, não é? Se nós não tomarmos atenção, depois torna-se disfuncional no meio social, Claro, e não é? depende da emoção. É, se for um build-up de emoções, por exemplo, neste caso mais energéticas como a irritação, imagina, alguém faz uma coisa que te irrita, tu não dizes, tu metes para debaixo do tapete, não comunicas, etc. Chega a um ponto, explodes completamente desproporcional. Exato. A preocupação, o que é que pode Nesse acontecer? caso, Se não lidares com a preocupação, podes ruminar e estás ali a queimar recursos e estás cada vez mais a sentir descontrole sobre a situação porque não fizeste nada perdes o perante controle. aquilo. E nesse caso, na irritação, qual é a estratégia mais eficaz quando uma pessoa está irritada? O que é que deve fazer? Não ninguém gosta dos dependes, mas eu vou dizer uma coisa. Essa é a pergunta que se faz muitas vezes e que eu recebo muitas mensagens Sim. Instagram. Estou ansioso, o que é que eu faço? Estou estressado, o que é que eu faço? Estou irritado, o que é que eu faço? Há N estratégias, mas as estratégias sobre a emoção são apenas estratégias sobre sintomas. Ok. O que é que está a causar irritação? Uhum. E é um padrão. E quando é que foi? E com quem é que foi? E que pensamentos é que tiveram? Isto é normal? Isto é uma coisa padronizada? Ok. E se nós formos às causas, é mais fácil. Se não estamos só no sintoma. É a mesma coisa, dou um exemplo muito parvo, mas é a mesma coisa que dói-te a cabeça. E no dia seguinte dói-te a cabeça. E estás já uma semana a doer a cabeça. O que é que fazes? Se calhar vais à farmácia ou ao médico e dizes, dói-me a cabeça. Dói-me a cabeça, então dá este comprimido. Benuronzinho. E tomas um Benuron. E alivia a dor de cabeça. Mas continua-te a doer a cabeça. Isto E não tu é um tomas um anúncio Benuron. para o Benuron. Por favor, eu quero a receita médica. Consulte o seu médico. Mas se calhar o que não te apercebes é que todos os dias, quando tu te levantas, sem te aperceberes, dás uma cabeçada sei lá, numa parte da cama. Um bocado tarde, mas dás uma cabeçada e depois não te apercebes. Pá, dá-me a doer a cabeça, tomas o comprimido. Se parares de bater com a cabeça naquele lado, não precisas tomar o comprimido. Tal e qual. Então, depende, eu quando faço esta análise, eu até posso dar aqui um exemplo, eu costumo fazer um mapeamento que é, imagina, durante 2 semanas, um exemplo prático, durante 2 semanas o que é que vais fazer? No fim do dia, por exemplo, vais registar as situações em que sentiste irritação. E o que é que vais fazer? A que horas, mais ou menos para perceber a altura do dia, com quem é que estavas, para ver se há algum padrão familiar com alguma pessoa em específico, ou se estavas sozinha, o que é que estavas a fazer, para ver se há algum padrão relacionado à tarefa, que pensamentos é que tiveste, a ver se existem pensamentos
padrões que alimentam essa irritação, que emoções é que tiveste e a sua intensidade, para fazer esta correlação, e que comportamentos é que tu tiveste. Uau. E depois tens um padrão. Ao fim de 2 semanas ou um mês, de repente percebes, eu irrito-me mais, com mais intensidade, com esta pessoa. Ou de manhã, o que é que está a acontecer? Será que não comi? Exatamente. Ou no fim do dia, será que estava muito esgotada? E aí sim consegues trabalhar melhor. É interessante isso que estás a dizer. Muito interessante. Vou fazer isso. Sim. Se não posso ser, respira fundo, distancia da Sim, situação. Há muitas Na verdade, isso que estás a dizer, imagina, eu tenho. Pá, este episódio parece que estamos aqui numa consulta, mas não é. Mas eu acho que aquilo que eu partilho também contigo e convosco, acho que muita gente se identifica, muitas pessoas sentem aquilo que eu sinto também, e portanto, por isso é que eu estou a trazer este tema. Estou a falar da irritação e já agora, Paulo, devo dizer-te que tu, no último podcast, deste um exemplo que me ficou para sempre na cabeça. Eu se calhar vou-te pedir para trazer essa analogia outra vez, que é quando eu te pergunto qual é a diferença entre irritação e raiva, que tu deste o exemplo da bateria. Pá, amei. E eu acho que é mesmo importante trazer isso outra vez, porque isso serviu-me para entender muita coisa. Sim. Eu, quando costumo perguntar também nas formações qual é a diferença entre irritação e raiva, as pessoas geralmente dizem o quê? A raiva é mais intensa, sim, geralmente há uma intensidade maior. A raiva dura mais, ok, existe uma maior temporalidade, mas o que é que distingue uma da outra? E o que é que distingue uma da outra? E eu vou dar o exemplo da bateria que estás a dizer. Imagina, na altura não sei se eu dei um exemplo de um aluno meu ou se perguntei-te a ti alguma coisa específica. Não, disseste que imagina que uma mãe chega a casa e o filho está a tocar a bateria. Ok, eu utilizei um exemplo de alguma formação que tive. Então imagina, uma mãe chega a casa, vou utilizar esse exemplo, está muito cansada, apetece descansar e tem um filho que toca a bateria e o filho está a tocar a bateria. E depois, será que a mãe está irritada com a situação? E a resposta, grande parte das pessoas deve achar que sim. Sim. Porquê? A irritação define-se quando nós temos um desejo ou objetivo, queremos satisfazer, neste caso o desejo da mãe é descansar, queremos descansar, e existe uma interferência externa. Ok. Eu até costumo dar o exemplo das melgas. Nós estamos a dormir à noite, entra uma melga, irrita-nos porquê? Queremos descansar e interferência externa, tem que ser uma interferência externa. Agora, o mesmo cenário, a mãe chega a casa, está mesmo muito cansada. Quer mesmo descansar e diz assim, filho, por favor, a mãe dói-lhe muito a cabeça, podes apenas hoje não tocar a bateria? E ele assim, ai, dói-te a cabeça? E olha no olho da mãe e ainda toca com mais força. E pior, e a minha pergunta é, será que é só irritação? Agora e se é nós raiva. formos honestos, se calhar é raiva. Qual é a diferença? É quando nós consideramos que o comportamento negativo é intencional. Tal e qual. E nos pais, por exemplo, acontece muito que eu noto, que é, quando o filho faz uma birra e o pai diz assim, ele está a fazer de propósito, ele quer não sei o quê, aquilo há um build-up. E se nós pensarmos assim, porque é que isto é importante? Porque com estes mecanismos nós conseguimos gerir melhor a emoção. Se um pai pensar assim, espera aí, não é de propósito, ele é que não sabe regular as suas emoções, ok? Não tem ainda competências para isso, de repente, isto baixa. Eu faço muito esse exercício quando há bebés a chorar no avião, sabes? Que eu às tantas já sinto raiva, porque começo a sentir que sinto assim um bocado, nem sei se é raiva ou irritação, honestamente, mas faço esse exercício e penso, pá, coitado, o bebé tipo, está com alguma necessidade, está aqui no avião, não faz ideia que está a irritar a pessoa, e passa, a emoção passa. Isso mesmo. E depois penso, e se fosse meu? Sim, ou seja, são estratégias cognitivas e isso é muito importante, se nós entendemos o padrão e o mecanismo das emoções, conseguimos gerir as nossas emoções. E mesmo a irritação, eu dou-te um exemplo, com o meu filho há sempre uma rotina, subimos o banho, o pijama e depois antes de dormir lemos sempre 2 livros, ok? Que ele gosta muito de ler, temos lá muitos livros, ele adora ler. Então, ler não, ouvir histórias, há 3 anos não sabe ler ainda. Então, eu às vezes, eu tenho um monte de coisas, projetos para fazer, então às vezes quero pôr a dormir, é a minha vez, e trabalhar um bocadinho depois. E dou por mim, pontualmente, sento-me com ele, eu deito-me na cama, ele está no colinho, ele está aqui ao lado, começa a ler e ele começa a enrolar, não sei o quê, e o que é isto? Agora está nos porquês, e o porquê, não sei o quê. E eu às vezes começo a me irritar, porquê? O meu desejo ou objetivo é ir trabalhar e há a interferência externa chamada Pedro, que é o meu filho, não está a deixar. E não estou irritado. E quando eu noto isso, o que é que eu costumo fazer? E que resulta muito bem. Eu mudo o meu desejo ou objetivo. Eu penso assim, não, ok, esquece de trabalhar, o que consegui fazer faço, o meu objetivo agora é ficar com ele, é ter um momento com ele, é que ele leia, é que ele durma bem. E quando eu penso dessa forma, noto um resfriar da emoção. Sim, e isso acontece logo um alívio, eu também sinto isso. É mudar o desejo ao objetivo, ou seja, é perceber se a irritação forma-se assim, ou se a raiva é a intencionalidade, então isso eu reverter isto. E isso é interferência emocional. Sim. Eu nesse caso, eu às vezes, também sinto isso que estavas a dizer com algumas interferências externas.
e penso, o que eu penso é, por exemplo, pá, tipo, a vida é imprevisível e portanto eu vou abraçar este momento porque eu não controlo tudo, pá, e se está a acontecer isto é porque está a acontecer e eu sinto um grande alívio logo, tipo, Isso entrego-me mesmo. ao momento presente Isso mesmo. e acho que ajuda bastante. Tu achas que a inteligência emocional está associada, ou seja, quanto mais autoconhecimento nós temos sobre nós mesmos, mais emocionalmente inteligentes somos? Achas que há uma correlação ou uma pessoa emocionalmente inteligente não tem que ser propriamente, não tem que se conhecer a si mesmo? Há várias facetas. Isso é um princípio basilar para o resto. Ou seja, mas não são mutuamente exclusivas. Isso quer dizer o quê? Eu posso me conhecer muito bem, a mim, às minhas reações, mas não sei bem lidar com os outros, não sei bem relacionar com os outros. São competências diferentes. Inteligência emocional é como se fosse um guarda-chuva que alberga várias competências. A de autoconsciência, a de Sim, autorregulação, a de ler as outras pessoas e de relacionar-nos com outras pessoas. Basicamente estes 4 clusters. Então eu posso ter muita autoconsciência, mas não te consigo ler bem. exatamente. Percebes? Então Percebo. uma coisa não significa Ok. a outra. Agora é uma Isto era uma componente... questão que eu tinha. Mas é um competente importante para o resto, porque se Sim. não te conheceres bem, como é que vais regular bem as tuas emoções? Uhum. Andas nos sintomas. Exatamente. Tal, Sara. Tal e qual. Muito bem. Então, Paulo, olha, agora vamos passar aqui à procrastinação. Não vamos mais procrastinar este tema. Tu procrastinaste a escrever este livro? Procrastinaste a escrever sobre a procrastinação? Sabes que isso foi uma coisa que me veio muito à cabeça. E não, porque eu sentia que seria paradoxal, Sim. seria irónico, seria muita coisa se eu Sim. fizesse isso. Tu era Agora, só o que faltava estar a procrastinar a escrever sobre Agora, procrastinação. de forma global, se eu, por exemplo, eu tinha o prazo de entregar em agosto do ano passado, quando digo ano passado, Ok. quem estiver a ouvir 2024, para depois ser publicado em janeiro de 2025. Então cumpri o prazo. Até enviei 2 semanas antes do prazo. Era agosto, enviei 2 semanas antes. Agora, houve momentos durante esse percurso que sim, a procrastinação não é uma coisa geral, são no dia a dia. Houve dias que procrastinei mais, mas de forma geral consegui não o fazer. E o que é que foi giro? É que enquanto me pesquisava sobre o tema, tal como tu disseste que foi útil uma outra estratégia, eu apliquei várias Ai, estratégias que giro. para não procrastinar. Então vim Brutal. in loco também aquilo e consegui cumprir o prazo do livro com essas estratégias. Incrível, incrível. Olha, então e porquê é que nós adiamos tanto as coisas que sabemos que nos fazem bem, não é? Porque há coisas que, quer dizer, faz-nos bem e nós procrastinamos, adiamos. Porquê que isto acontece? Olha, então vamos começar aqui pela base. Vamos Bora para a base. definir O que é procrastinação. procrastinação? Sim, que até houve numa entrevista que eu tive na RTP, disseram assim, porquê é que o Paulo não colocou adiar tarefa? Porquê esta palavra que é difícil de dizer, procrastinação? Porque são conceitos diferentes. Eu posso adiar uma coisa e não procrastinar. E o que é Ok. procrastinação? A procrastinação é quando nós adiamos uma tarefa que sabemos que temos que fazer, temos consciência que estamos já a adiar, isto é muito importante. Estamos conscientes que estamos a escolher outra tarefa e sabemos que isto vai ter uma consequência negativa. E Tu tens que saber que vai ter, ou seja, tens consciência que estás a adiar e que vais ter uma consequência negativa. E estás consciente do adiamento, ou seja, tu podes adiar uma coisa porque te esqueceste de fazer. Isto é esquecimento, não é Exato. procrastinação. Ok? Ao mesmo tempo isto tem que ser voluntário. Ou seja, voluntário no sentido do adiamento é voluntário. Se alguém te obrigar de repente, olha, tens de fazer isto, agora tens de fazer aquilo, e metem-te coisas em cima da mesa, não é procrastinar. Opa, é engraçado porque antes de tu chegares eu virei-me para a Sara e disse, olha, ajudas-me só aqui a maquiar. E ela, sim, claro. E eu, olha, porque ela estava a dizer que estava a ser difícil começar o dia. E aí, quando ela me estava a maquiar, eu disse, olha, por acaso é engraçado porque eu agora vou gravar um podcast sobre procrastinação e tu estás a procrastinar através de uma tarefa útil. É uma estratégia. E ela, não, porque foste tu que me obrigaste ou me pediste. Boa. E eu, pois, esse é o ponto, fui eu. Isso, Ou seja, e isso foi não é procrastinação. Isso mesmo. Claro, a última casa nós podíamos ver, mas eu tinha a última palavra. Eu vos ia dizer que não, ok, isso é outra história. Mas Sim. supostamente tem que ser voluntário. Isso é procrastinar. Tu podes adiar uma tarefa estrategicamente. Ou seja, imagina agora, tu tens coisas para fazer e dizes, não, primeiro vou gravar o podcast, porque o Paulo vem cá às 11 e depois faço aquilo. Eu adio uma tarefa, ou então vou ler este livro, não, vou fazer isto agora e depois leio o livro. E tu sabes estrategicamente estás a fazer e que vai correr bem. Ok. Procrastinar eu adio, é consciente, é voluntário, ninguém me obriga ao adiamento e vai ter uma consequência negativa. Pensas, pá, que se lixe. Isso. Sim. Agora, porquê que fazemos? Qual é a base da procrastinação? Também tem a ver com as emoções. Ok. É o evitamento de algum tipo de desconforto. E esse desconforto... E tu dizes assim, mas sei que me faz bem. Imagina, desporto. Tu Sim. corres muito, mas a grande parte das pessoas procrastinam no desporto. Sim.
Mas isto faz-te bem. Faz bem a longo prazo. A curto Uhum. prazo há um desconforto. Exatamente. Então eu vou optar por uma coisa que seja menos desconfortável a curto prazo. Mas a procrastinação também pode ser uma forma de nós nos autossabotarmos, ou seja, o sucesso também pode ser desconfortável, Sim. não é? Estarmos no nosso melhor potencial, ou seja, procrastinar, imagina a resposta a um e-mail, tipo uma proposta para ir dar uma talk para 1500 pessoas, não é? Ou seja, pode ser uma forma também de nos autossabotarmos. Ou seja, porque há um desconforto associado. Imagina, existe, e tu leste o livro, e existem características individuais que potenciam isso. Se eu tiver uma baixa autoestima, é um fator que me pode levar a procrastinar mais. E se eu recebo um e-mail para uma palestra e eu penso assim, mas quem é que eu sou? Mas e se correr mal? E vou ser exposto? E não sei o quê. Então, para preservar a minha autoestima, eu vou boicotar-me, vou autossabotar-me adiando aquilo. Não me quero expor. Porque se eu não me exponho às coisas, não falho. Se eu não falho, estou protegido. Tal e qual. Então, quando dizes pode fazer bem, é um pode fazer bem potencialmente, ou para a nossa reputação, ou para o nosso negócio, mas a Mas curto no prazo presente há um faz desconforto. mal. E, Ok. e o desconforto pode até ser eu não sei o que fazer. Ou seja, até pode ser paralisares, ou pode ser e agora, e como é que eu faço isto? É incógnito, qualquer tipo de desconforto. Não precisa ser um desconforto no sentido de realmente repulsivo ou de medo, pode ser um desconforto de tédio, pode ser um Aham. desconforto de, mais uma vez, de incógnita, algum tipo de desconforto. Ok. Eu uma vez, não me lembro onde é que li isto, mas lembro-me de ler que não existem pessoas preguiçosas, existem pessoas desmotivadas ou que não estão no sítio que as motiva. Ok, Percebes? Imagina, eu não sou preguiçosa, simplesmente se calhar não estou no sítio certo ou no sítio que me faz mais vibrar. Pronto. ok. Até que ponto é que a procrastinação, ou seja, ou qual é a diferença destes dois tipos de procrastinação, porque até que ponto é que isso não nos indica uma área onde nós, se calhar, não estamos felizes ou não nos acende a alma, não é? Percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, quando procrastinamos muito, não será sinal de que se calhar não estamos no sítio certo. Ok, sim, há aqui vários fatores. Então, primeiro, e é um mito que eu desmistifico, procrastinação e preguiça. Há muitas pessoas que dizem assim, se ele não fosse tão preguiçoso, fazia as coisas. Ou os pais, ele é preguiçoso, é porque não estuda mais. Errado, são fenómenos diferentes. O que é preguiça? Preguiça é a ausência de energia e de vontade para fazer várias tarefas. Preguiça é generalizado. Ok. Sinto preguiça a comer e a ler, estou preguiçoso. Ok. Baixa energia, baixa Certo. motivação transversal. Eu posso procrastinar por preguiça, sim, mas há muitos outros fatores que levam também à procrastinação. Então não é a mesma coisa. E eu posso sentir preguiça, muitas vezes acontece, estou preguiçoso e faço as mesmas coisas. Arrasto, mas faço. Então, se calhar acordas, imagina, sentes preguiçosa e vais à mesma a correr. Então, preguiça não define se tu procrastinas ou não. Ok, já percebi exatamente a diferença. Sim. Agora, tu quando falas no fenómeno de será que diz-nos alguma coisa a preguiça que eu não estou aqui conectado, eu não diria que é tanta preguiça, eu diria que é mais, imagina, a desmotivação ou o tédio. A tal coisa, reconhecer as emoções. Sim. O tédio sinaliza quando eu estou entediado, podemos cruzar isto com a preguiça, mas a diferença, entediado tem a ver com uma tarefa. Preguiça Certo. tem a ver de forma geral. Eu estou entediado sempre a fazer isto. Eu estou entediado no trabalho. O tédio significa que tu sentes que o que estás a fazer não é de valor, não tem significado, não te interessa. Ok. Daí voltamos atrás. A necessidade de entender esta luz. Porque se acende a luz do painel do carro de tédio e eu não olho para aquilo, ou meto um autocolante qualquer, ou ignoro, eu mantenho no tédio. Mantenho E no tédio. o corpo aí sim está a dizer alguma coisa. Isto não significa nada para ti, isto não tem interesse para ti, isto não te motiva. Qual é a função? De alguma forma corrigir isso. Certo. Paulo, quais é que são algumas estratégias para lidar com a procrastinação? Eu gostei especialmente de uma, que é fazer um movimento rápido e intenso. Ok. Eu acho que isso ajuda imenso. Imagina, quando já estás a procrastinar e de repente fazes tipo 10 agachamentos e voltas. Yeah. Eu acho top isso. É. Ajuda bastante. Isso é quase para te voltares a concentrar, que o teu cérebro começa ali a marinar, Sim. a ficar ali em banho-maria, não é? E tu Sim, precisas começa, de eu uso especialmente, eu vou especialmente tipo para a divagação da mente. Isso. Pronto, começo tipo a divagar e de repente já estou É no uma das infinito. coisas. É isso mesmo. E é difícil sair de lá de forma cognitiva. Precisas de um abanão. Exato. Antes de irmos às estratégias, se calhar, quais é que são os tipos de procrastinação que existem? Assim, de uma forma... Tipos, ou seja, neste caso, estás a dizer com... Por exemplo, divagação da mente. Ou seja, quais é que são as várias formas de procrastinar? ok. Sim, no ciclo, no livro eu falo Exatamente. no ciclo e temos vários passos e um dos passos é o tipo de
de tarefas que eu vou procrastinar. Ou seja, Exatamente. isso. Através de tarefas úteis. É que estavas a dizer. Exatamente. Ou seja, nós podemos ir para tarefas prazerosas, totalmente, tipo ver a Netflix. Não vou correr, mas tu corres de manhã logo. Sim, vou ficar a ver Vou ver Netflix, está aqui uma série que eu quero ver. Isso é completamente prazeroso. Eu troco o desconforto da corrida pelo prazer imediato. Eu posso fazer tarefas úteis, alternativas, que é, eu não vou correr, mas eu vou ver um relógio que eu vi que marca melhor o ritmo Sim. cardíaco, não sei quem, que isto é útil para a corrida. Para a Parece que eu estou a fazer corrida, qualquer coisa Sim, que é útil, sim. então estou a sentir-me de alguma forma, ok? Sim. E depois há tarefas necessárias. Epá, eu não vou correr, Vou porque passar eu tenho roupa. vou passar a roupa, tenho que respirar a casa, isto é importante, eu sinto-me útil. Sim. Mas é uma forma de desviar aquela coisa, útil. Sim. E depois eu também posso divagar, como tu disseste. Eu posso divagar mentalmente, ou seja, não procrastino, estou aqui a marinar, estou-me a lembrar de coisas, ou seja, nem me apercebo. Ou eu posso distrair-me com estímulos externos. Eu pego um telemóvel, dou por mim, passou meia hora. Estou ali a festar meia hora. Então, eu acho que isso nos acontece a todos. Tipo, olha, vou pegar no telefone, pá, e de repente, pá, já nem sabes o que é que ias fazer. é porque há apps, por acaso não sei, eu vi uma app que era, tu instalas aquilo e tu defines o tempo que queres estar lá, digamos, nos scrolls a vestar e aquilo automaticamente defines antes. Não quero no máximo quando abro, estou 5 a 10 minutos, depois dá-me alerta, já dá alerta, já está já 10 minutos aqui. E de repente, uou, é aquele wake-up call e tu aí desligas mais rapidamente. Ou seja, há apps mesmo para contornar essa coisa. Sim. Então é isso, há vários tipos de tarefas e nós identificando, no livro eu falo em 36 estratégias, porque eu identifiquei 36 causas no ciclo todo e para cada causa coloco uma estratégia que ajuda a reverter essa causa. E essa tu disseste, a divagação mental, a estratégia é essa. Quando eu estou a divagar mentalmente, a marinar, eu preciso de um abandão. Eu não consigo agora, não, eu tenho que voltar à tarefa. Sim. Não dá tanto. Eu tenho que levantar, é como disseste, umas flexões, uns jumping jacks, ou não sei o quê, umas flexões, só mesmo para... algo que te traga para o momento presente, e não é? bombear sangue. E oxigênio para o cérebro e acordar e ok... Ou quase, se estiver frio, ir mesmo para a rua e apanhar aquele choque de frio, eu tenho que acordar. E uou, agora já estou outra vez focado. Então, são pequenas coisas, isto não é rocket science. Aliás, porque é que eu trago estratégias simples e práticas e rápidas? Porque se fosse o contrário, ninguém fazia. É desconfortável. O quê? Eu vou ter que fazer uma cálculo aritmético, não sei o quê, não vou fazer. Claro. Agora, uma coisa que eu estava a pensar, não sei se existe informação sobre isso, mas quer dizer, provavelmente sim. Porque o que é que acontece no cérebro quando procrastinamos? Ou seja, será que isto é uma coisa que já vem já na época paleolítica, estás a ver, em que nós já procrastinamos há muitos anos, ou achas que isto é uma coisa já de um tempo mais contemporâneo? Há registros, eu falo historicamente, estive a ver registros antropológicos, já há milénios que há registros da procrastinação. Então, aliás, vem do latim, procrastinus, é pertencente a amanhã, significa que esta tarefa pertence a amanhã. E todos os dias, o amanhã está sempre amanhã. Eu chego amanhã, agora o dia seguinte é o amanhã, então isto é para amanhã. Então já existe esse registro, a palavra já vem do latim, já significa para amanhã. Agora, eu acredito que hoje, para já há mais registro, mede-se mais, antes não se media tanto, mas acredito que se procrastine mais hoje, porque quanto mais coisas tens para fazer e mais estímulos tens à tua volta, mais facilmente é tu perderes e procrastinaste. Vamos supor que alguém estava no campo há 200 anos atrás, era agricultor e acordava e era aquilo, ele não tinha um telemóvel para se perder, a televisão, os Netflix, não sei o quê, não tinha muita isso distração hoje em dia, não é? Há muito mais vias de eu fugir, e seja as tarefas úteis, alternativas, substitutas, prazerosas, etc. Divagação mental, eu tenho que ter conteúdo para divagar. Quanto menos tem isso, menos procrastina. Então acho que hoje procrastina-se mais porque é mais difícil mantermos focados naquilo e fazer aquilo. E achas que há pessoas que vivem em procrastinação constante, ou seja, em que já é crónico? Existem os procrastinadores crónicos, sim. Sim, também falaste nisso no livro e eu fiquei curiosa em saber mais sobre isso. Não sei, o que é ou seja, qual é o comportamento de um procrastinador crónico? Se calhar eu sou e não sei. Não, estou a brincar. Não, dificilmente és. Um crónico, isso depois há várias formas de medir, mas imagina, tu podes perguntar a alguém em X tarefas, ou para listar X tarefas que a pessoa tinha que fazer, quantas procrastinou. Ou seja, um crónico e a frequência, porque todos nós procrastinamos em vários momentos. Mas depois qual é o impacto disso a longo prazo, não é? Isso tem um grande impacto. E depende do que estás a procrastinar. Exato, sim. Se és crónico na tua saúde,
não fazes check-ups preventivos, etc. Isso pode ter esse impacto. Se és crónico no desporto, esse impacto. Se és crónico nas poupanças, vais chegar à reforma e se calhar não tens nada ou tens de estar dependente, etc. Então depende do que estás a procrastinar, tem consequências nefastas e severas. Claro. Muito bem, Paulo. Olha, onde é que as pessoas te podem encontrar para salvares a procrastinação no mundo? Não, mas é que é um tema com alguma seriedade e acho que cada vez mais, pelo motivo que estavas a dizer, acho que vivemos num mundo com tanto estímulo, pá, que quase que somos arrastados. Eu não nos estou a tirar a responsabilidade, obviamente nós somos responsáveis por isso, mas nós somos... Pá, é quase, a imagem que me vem à cabeça é tipo um ecrã a agarrar-te e a puxar-te, sabes? Tanto... Pá, é muito difícil, é como tu dizes. E além disso, imagina, alguém só quer lançar um projeto, ou tu és empreendedora. Opa, e há coisas de, estás a fazer isto, mas será que é por aqui? Será que devo fazer isto? E o outro está a fazer aquilo. E não sei o quê. Então automaticamente até desacreditas mais e achas que vou investir este tempo nisto e há muito mais dúvidas, há muito mais estímulos, há muito mais comparações. A comparação social, eu falo também no livro, também leva a que nós procrastinemos mais, sentimos que não é suficiente e que para que vale a pena. É difícil. Acaba por ter ali um impacto na autoestima muito grande. Não é? Tem. Sim. Há vários níveis. Então é mais difícil hoje mantermos focados naquilo que queremos fazer porque estamos rodeados de muitas coisas. Sim. Por isso mesmo é que temos que trabalhar mais nisto. Imagina, uma pessoa que esteja a procrastinar, por exemplo, ou que esteja a escrever um livro, ou que esteja a querer iniciar um projeto, mas anda a procrastinar há muito tempo, se te pudesses recomendar alguma coisa, o que é que seria? Entender porquê. Entender porquê. Sim, Okay. E é verdade. Sim. Porque é que eu estou a fazer isso? Sim. Eu acho que é aborrecido, acho que é muito complexo, não estou a ver como é que isto se faz, são tipos de tarefas diferentes, é ambíguo, ou seja, como é que eu começo? É um livro. As pessoas dizem, como é que eu começo? Será que não sei quem? Isto é ambíguo. Ok, isto é uma estratégia diferente. E se a pessoa disser, tenho que escrever 300 páginas ou 200, ixi, tanta coisa, isto é paralisante. Gosto de fazer, não gosto nada de escrever. Aborrece-me escrever, mas tenho que fazer. É outro tipo de estratégia que eu tenho que aplicar. Então é muito importante entender as causas e com base nisso, a ideia é sempre essa. Imagina, para deixar alguma coisa. Se eu entender as causas, tentar reverter as causas. Ok? Exemplo, uma das estratégias que eu fazia era a estratégia que está aqui, que tu conheces certamente, que é o engole, engole o sapo. Como o sapo Eat your frog first. Sim. Como o sapo primeiro. O que é que isso significa? Para quem não sabe, é aquela tarefa que for mais penosa, faz logo de manhã. E o penosa não precisa ser que tu não gostes, é penosa, consome mais. E a mim, nos últimos 5, 6 meses para eu conseguir entregar, era a escrita do livro. E o que é que me acontecia? Eu estava no meu dia-a-dia, acordava, fazia o meu ginásio, etc. Levava o miúdo para a escola, começava a trabalhar nos projetos, aula, formação e depois, no fim do dia, escrevia o livro. Era o que eu fazia. Depois assombrava-me de vez em quando. Eu tenho que escrever e preciso adiantar. Isso não consegui. Depois ficava mais cansado ao fim do dia, não escrevia tanto. Então eu reverti. Foi uma das estratégias. Eu acordava de manhã e a primeira coisa, o deep work, não sei se conheces o termo deep work, o meu deep work era a escrita do livro. Eu escrevia 1 hora por dia, todos os dias, com o mínimo de 5.000 caracteres. Okay? E depois fazia isso, ia ao meu ginásio, ia levar o puto para a escola, era 9 da manhã, já tinha feito 2 coisas importantes. E sentia muito melhor. Eu acho que isso do Eat the Frog First é mesmo uma grande dica. É, porque tu no fim do dia tens menos recursos, estás mais cansado, cansada, e além do mais, a sombra do pensamento tens que fazer isso. Sim, quando fazes, começas o dia já com aquilo feito. Ou seja, então se for, isso é uma estratégia. Outra, só para uma que eu fiz era, havia partes da escrita do livro que para mim era um pouco aborrecido. Okay? Sim. Então, o que é que eu fiz? Então, para reverter o aborrecimento, então vou-me desafiar. Ou seja, então eu fiz mini desafios. Então havia momentos não dava, que era pesquisa de literatura, mas quando era para escrever era, ok, a minha meta diária são 5.000 caracteres. Vou ver quantos consigo fazer hoje. Numa hora. E punha de 1 hora e depois 5.100. Boa. Outra coisa é ver a evolução. Eu punha percentagens. Eu pus percentagens de evolução do meu... Eu tinha um cálculo no Excel, tinha que escrever 360.000 caracteres e depois acrescentava os que fazia no dia e via as percentagens a subir. Então havia uma evolução. Então fiz várias coisas para me motivar, entusiasmar, para fatiar o trabalho, percebes? Claro, sim. Mas era sempre, qual é a causa? Porque é que eu não quero fazer isto? É esta. Então, como é que eu vou reverter o gatilho? E é sempre esta a ideia. Sim. Sim, aliás, o James Clear nos Hábitos Atómicos, ele usa muitas estratégias... que revertem precisamente a procrastinação. Por exemplo, torna o hábito mais fácil, Isso. Ou associá-lo a um hábito que tu já fazes diariamente, ou
constrói o hábito, tipo, começa por fazer 2 minutos. Eu acho que isso são tudo estratégias super relevantes. E eu acho, e isso é interessante, é que os hábitos, e sabes que está muito na moda, e são os best-sellers, o livro dele, inclusive, Sim. ou principalmente o livro dele. Sim, E os hábitos, eu acho que a procrastinação é importante porque os hábitos é para comportamentos que queres padronizar. Mas até padronizares, ou existem comportamentos que não tens de padronizar. Por exemplo, a escrita de um livro é limitada no tempo. sim, Aquele relatório é limitado no tempo. Então, exato. para essas coisas que eu não vou enraizar em Exatamente. hábito, como é que eu faço? Uhum. E para as outras, os hábitos são boas. Então, acho que isto é um pouco um precursor e cruza-se alguns pontos com os hábitos. Tal e qual. Olha, Paulo, qual é a tua emoção preferida? Estou-te a fazer uma pergunta que tu já me Não, fizeste. não ia acabar há pouco, não é? Já podem encontrar. Diz lá. É porque tu fizeste-me essa pergunta. Eu nunca tinha pensado nisso na vida e descobri O uma júbilo. emoção, o júbilo. E amei essa pergunta. Portanto, estou-te a fazer a ti. Boa. O júbilo, depois fiquei a pensar nisso, tu tanto pode ser o júbilo como a exultação. Exultação. Sim, porque com X, exultação, porque o júbilo é comemorativo, a exultação também, mas o júbilo costuma ser partilhado com pessoas. Ah, pois, nem sempre. Ou seja, imagina, quando terminas uma prova, uma maratona, se calhar isso é mais júbilo. Isso. Mas a É exultação tipo é... o sentimento de conquista, às vezes. Exato, sim. Uma coisa mais Individual. íntima, não é? Mas, sim, mas às vezes como partilhas também as tuas vitórias, há um Sim. júbilo quase da tua comunidade, também pode ser. Então estava Sim. por acaso a pensar isso outra vez. Ok, emoção favorita. São muitas. Eu acho que eu tenho dificuldade a responder essas perguntas. Gosto de fazer, mas para responder, se calhar a esperança. A esperança, ok. A esperança, porque a esperança é uma emoção que tu acreditas que algo vai se concretizar, cuja taxa de probabilidade ainda é baixa. Ok. Daí tem esperança. Porque se Sim. souberes que está quase, ficas entusiasmado. Entusiasmada. É isso. Ok, Entusiasmado é quando interessante. estás tipo a 90 e tal por cento, está a acontecer, estás entusiasmado, isto vai acontecer. E esperança é eu acho que isto vai acontecer. E a esperança ajudou-me em muitas partes do meu percurso, porque eram coisas que havia, quando eu comecei no caminho, que havia pessoas que não estavam a fazer, então a esperança manteve-se. Não, isto vai ser possível. Mesmo que outras pessoas diziam, mas isso não se faz, ou tens a certeza. Então a esperança manteve no caminho. É, com baixa probabilidade eu acho que aquilo pode acontecer. Sim. É interessante, agora estava a pensar, uma pergunta que eu não te fiz, mas que te faço agora, porque estava As difíceis vêm agora todas. a olhar para ti e estava a pensar, bem, o Paulo compreende bem as emoções e que impacto é que isto tem na vida dele? Ou seja, qual é a diferença entre alguém que compreende efetivamente e profundamente uma emoção? Qual é o impacto ou qual é a diferença no modo de agir de alguém que tem autoconhecimento profundo sobre ele, mas que não compreende bem a emoção? Entendes o que eu estou a dizer? Porque tu consegues descrever efetivamente todas as emoções e o que é que isso te traz no dia a dia, não é? Essa compreensão. É assim, só posso comparar eu comigo próprio no passado. Com as outras pessoas, Exato. a experiência delas não consigo inferir, mas eu noto maior facilidade de leitura das coisas e de leitura de terceiros. Daí quando tu partilhaste a tua emoção e tu Sim. disseste, quando corre não sei quem. Okay. Maior Provavelmente, empatia com o outro, se calhar também, não é? sim, conecto mais e consigo descrever melhor. E da mesma forma que disseste, júbilo é isto, é exultação e sentes-te, como é que é dizer, tu quando descreves uma emoção que sabes que é aquilo que estás a sentir realmente, sentes que a experiência faz sentido, normalizas mais, sentes melhor com isso. E eu noto isso, noto essa evolução nesse conhecimento. E eu costumo dizer que as emoções é como se fosse um idioma. Imagina, se souberes meia dúzia de palavras em francês, vais para a França, vais-te safando, mas é para tipo, e não sei o quê, mas há coisas que não percebes, lês e não Sim. percebes. E conheceres mais emoções, acho que percebes mais o É uma mundo boa analogia. à volta. Sabes falar melhor a língua, entendes melhor a língua, consegues Conectas-te mais ao outro. sim, entendo, consigo reverter melhor. Ou tal coisa, eu uso isto na prática. O que eu gosto é da prática. Daí até o nome da minha marca é Treino de Inteligência Emocional. Sim. O nome da minha empresa é Key Training. E é sempre uma abordagem prática. Eu quero ok, como é que eu faço isto na prática? E eu utilizo como a irritação, o tal exemplo do meu Sim. filho, isso é real. Eu quando sou mais irritado, nem sempre dá. Mas ok, eu estou assim porque eu quero trabalhar. É o meu objetivo. Vou mudar o objetivo. Ok. Sinto raiva, estou a sentir raiva. Espera aí, vou ter a intencionalidade. No trânsito. Quando alguém atravessa à frente, Sim. não sei quê, pensa que é o maior e os outros, e depois de repente Tu és intencionalidade. reativo no trânsito? Já fui muito mais, o trânsito para mim era uma coisa que mexia muito comigo, agora não, agora muito menos. Muito Eu menos. tenho que estar mesmo com um compromisso muito forte e um sentimento de percepção de tempo muito curto
para ativar. Para ativar. Ok? Ok. Mas sempre mexeu muito comigo e ainda está ali com um Sim. trigger. E o importante não é a pessoa, mas se alguém se atravessa, não é, ai, olha, um carro, está a sofrer. Não é isso, não é, ainda bem, por favor, vai, todos eu fico aqui para trás e nunca mais lá chego. Não é isso, não é? Agora, é normal sentirmos incomodados, irritação, ou seja, e a raiva, são tudo emoções normais. Agora, não é aquela malta que anda ali quase e a Sim. apitar e quase despista, não é? E tirar-nos a nossa racionalidade toda. E ao mesmo tempo nós desenvolvemos estas competências, a ideia é nós conseguimos recuperar mais rapidamente. Então Ok. quando vem, na prática, vem um carro, atravessa, se eu estou atrasado para uma coisa e quase que bate, Não fico ficares ali muito fico tempo, não é? irritado e depois tento desconstruir ou seja, recupero mais rapidamente, mas ninguém é zen, ainda bem. Se as Claro. emoções Sim. têm um sentido é para mantê-las, isso é Exatamente, importante, sim, tal e É. qual. Paulo, por último, tens assim um livro, para não te fazer aquela pergunta, se pudesses recomendar um livro ao mundo, qual seria? Porque, pronto, mas agora, mais porque estamos aqui mergulhados neste tema, Sim. assim, um ou dois livros que te tenham acrescentado em termos, no tema da inteligência emocional. Ok. Que tenham acrescentado. Então, se calhar, já que estamos a falar de literacia emocional, Sim, existe, tu conheces a Brené Brown, não é? sim. E ela, o último livro que escreveu foi Atlas of the Heart. Tenho ali, grande livro. O Atlas, E muito bonito também. está muito Sim. Mas paginação. não é em português, pois não. Não, a Pois. última vez que consultei não ouvi em português, Atlas of the Heart. Então fala de. Ela mete ali, conjuga emoções em blocos diferentes. Pronto, emoções que nos aproximam, emoções que nos afastam, assim. Pronto, emoções que nós em português, também há diferenças culturais e linguísticas, podemos não entender bem, mas conta ali uma história, etc. Sim. É um pouco literário sobre as emoções. Gosto muito, dá-nos um entendimento melhor. Então, Atlas of the Heart. E sobre emoções. Ou então, eu vou pôr sobre gerir emoções. Sim. Há ali partes que eu gosto do livro, que é, provavelmente, não sei se leste, da Susan David, Agilidade Emocional. Não. Não. Então gostei, Ok. porque é prático. Susan David é uma neurocientista e ela trabalha muito na questão das emoções. Ela também está muito presente nas redes sociais, a Ok. Susan David. Ok. Então, agilidade emocional existe traduzida Ok. em português. Também gostei muito do livro Permissão para Sentir. Sim. Também. Mark Brackett. Sim, exatamente. Gostei Leste muito. agora há pouco tempo traduzido? Que ele Li o traduzido, sim, há pouco tempo. depois traduziu Já o ano tinha sido há passado. muito tempo? Não, saiu durante o Covid. Ok. O 2020 ou 2021 ele fez. É interessante, é mais quase a história dele. Sim, E depois vai pondo ali algumas ideias. Também gosto desse. Sim. Muito interessante. Olha, Paulo, foi um prazer conversar aqui contigo. Igualmente, minha cara. Aguardo mais livros sobre emoções porque nós precisamos. E agora o disso. teu? Vem aí, tu vais participar nele. Sim. Tu sabes, não é? Já, sim. Não sei se é segredo ou não. Por acaso, olha, estamos a expor aqui também pela primeira vez, mas sim, vem um livro muito interessante. Já podes partilhar o nome do Sim, livro? o nome do livro é mesmo Somos Infinitos e que é um guia que expande e eleva o teu potencial, ou seja, o livro começa com a minha história e com o meu background, ou seja, contextualiza o Somos Infinitos e depois faz a ponte do porquê é que somos infinitos e os mentores que me inspiram e depois também traz alguns insights também práticos que eu adaptei na minha vida, os 50 melhores livros que eu li, os melhores documentários e podcasts que eu ouvi e as pessoas que mais me inspiram e que me inspiraram ao longo deste caminho. Ou seja, é todo um storytelling. Muito giro. Pronto, e vai sair em princípio na Feira do Livro. Ah, Eu sou mesmo aquela pessoa que diz tudo, depois vamos ver se sai mesmo na Feira do Livro. Comprometes-te agora aí em É abril, isso. não é? É no final de maio, início de junho. Mas eu também vou lá estar. Acho até em maio é isso. Então, mas vamos fazer lá também um podcast ao vivo, a ideia é essa. Falamos lá. Tá bem. Se calhar será o próximo encontro, então. Então vá. Vemo-nos lá. Obrigado. Obrigada.